Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Vamos fazer aqui uma apresentação sobre o software de simulação de ventilação para metrô. O objetivo desse trabalho é mostrar a utilização do software CFD, dinâmica de fluidos computacionais, para a simulação dos sistemas de ventilação principal propostos nos projetos de uma estação de metrô e verificar o atendimento às normas e legislações vigentes. Os autores desse trabalho sou eu, o Gabriel Frazotti e o Fábio Mori. Todos nós somos da GPR. A apresentação será feita por mim nos itens finalidade do sistema de ventilação principal, modelagem da estação tipificada em vala a céu aberto, VCA, e o Gabriel vai falar sobre a simplificação do modelo para a utilização do software CFD, a parametrização e utilização do software CFD, e o Fábio Mori vai falar das análises dos resultados e conclusões. Agora vamos falar um pouco sobre a finalidade do sistema de ventilação principal em uma estação de metrô. Em uma linha de metrô subterrânea, é essencial projetar um sistema mecanizado de ventilação que garanta a renovação de ar do ambiente interno. Na figura, podemos observar em operação normal os postos de ventilação e saídas de emergência, que são essas daqui, né? Posicionadas entre duas estações. E o sistema de ventilação principal da estação. Em caso de incêndio, os ventiladores são reversíveis, tanto do VSE quanto das estações, e pode ser configurado para o controle de fumaça, direcionando e removendo o ar quente, evitando o retorno de fumaça, garantindo uma rota segura de fuga dos usuários. O sistema também de ventilação principal, ele faz a remoção de cargas térmicas geradas pelo trem, pelos equipamentos e usuários, higienização dos ambientes, controle da fumaça, como eu disse, atendendo a NFPA 130 e a IT 45 e diminuindo o efeito pistão. Bom, para podermos fazer a simulação CFD da estação, nós precisamos ter uma estação modelada em 3D. No caso, a estação que nós pegamos para modelar foi a estação tipificada em VCA, em vala céu aberto. A profundidade dela é de aproximadamente de 20 metros, um túnel de via dupla de 11 metros de diâmetro, uma vitória internacional de 1.435 metros e 4 metros entre via, salas operacionais dentro do corpo da estação, salas técnicas também dentro do corpo da estação. Essa estação ela foi modelada em Revit, né, para termos a estação em 3D, que foi utilizada no projeto da linha 20, o projeto diretriz. Antes ela tinha sido desenvolvida em 2D, que é a padronização, e a arquitetura da GPR, ela modelou em Revit para poder visualizar melhor as áreas e a construção da estação. Para nós utilizarmos essa estação no software CFD, nós tivemos que modelar ela toda a parte de ventilação. Então, não só para mostrar a visualização dela, mas também para verificar o projeto da ventilação, ela foi modelada em Revit. Agora eu vou passar para o Gabriel, que vai falar sobre a questão da simplificação da estação. Bom, falando agora sobre a simplificação do modelo para utilização no software CFD. Então, a partir daquele modelo do Revit que o Gerson acabou de apresentar, esse modelo do Revit, ele geralmente tem muito detalhe, né? Muitos equipamentos muito pequenos, né? Detalhes muito pequenos são modelados. E para a gente utilizar no CFD é interessante retirar esse detalhamento para que o tempo de processamento seja reduzido, né? Então, para isso, a gente utilizou o software da Autodesk Fusion 360. Então, o modelo em Revit ele é exportado para o Fusion, né, através de um arquivo tipo SAT, né, .sat.
somente a geometria, né? Sem os outros parâmetros dos modelos. Então, nesse Software Fusion, a gente simplifica ao máximo, né, a geometria da estação, tirando, por exemplo, aqui os degraus das escadas, alguns equipamentos, de forma a ficar o mais simples possível para diminuir o tempo de processamento, né, como eu falei. Aqui está mostrando aqui o trem, né, o modelamento do trem, e o elemento aqui que vai representar o fogo, né, o lugar onde vai estar o incêndio, né. Essa figura aqui é do Software Fusion. Bom, então, como eu expliquei, esse é o processo aqui, né, o fluxo de trabalho que a gente segue utilizando o Revit. A gente exporta um arquivo tipo SAT para utilizar no Fusion, somente a geometria, né? A gente faz a simplificação no Fusion e a gente pode exportar como arquivo .sat, né, para abrir depois no CFD, ou então ele já tem um botão lá que você abre direto no CFD sem precisar exportar. Bom, após a simplificação, então a gente já vai partir para o software CFD e a gente precisa então parametrizar, né, esse modelo, essa geometria, aplicar os materiais, né, parametrizar o que seria aplicar os materiais, aplicar as condições de contorno, as condições iniciais, né. E basicamente vai ser seguido esse fluxo aqui que a própria ferramenta apresenta, né. Tem uma ferramenta aqui para alguns ajustes na geometria, tem a parte aqui para você atribuir materiais, né, para os elementos, para você atribuir condições de contorno, condições iniciais e para você fazer a malha, né, para o software fazer a malha automaticamente, ele gera. E essa parte de movimento a gente não utilizou, mas o software também permite fazer essa parte. Então, na parte da geometria, ele tem algumas ferramentas que detectam, né, se tem elementos muito pequenos ou se tem paredes que que não estão encostadas, alguns erros de geometria, ele permite corrigir, né, de forma automática. Mas o principal recurso que a gente utiliza é para criar esse sólido aqui no meio da estação, que ele vai representar a área com ar, né? Ou com o fluido que a gente queira utilizar, né? Então, o processo, nessas aberturas aqui, por exemplo, que são as entradas de exaustão e insuflação da ventilação da estação, né? A gente, através da ferramenta CFD, a gente fecha, né? Cria uma superfície aqui fechando, né? Então, aqui dentro fica um espaço vazio mais fechado. E então, ele cria um volume dentro desse espaço, né? Um sólido ocupando todo o espaço que vai representar o ar, né? Então, dá para ver até aqui que o nome desse elemento é volume criado pelo CFD, né? Então, o próximo passo seria a aplicação dos materiais, né? Bom, esse daqui é simples, né, de explicar, alocar realmente os materiais. Então, a gente vê aqui, nessa parte aqui, a gente tem elementos aqui de concreto, né, que são as paredes, as lajes. Tem a parte aqui de aço, que é o trem, né, a caixa do trem. A parte do ar não está aparecendo aqui, mas aqui dá para a gente ver, né, que é a parte que está preenchendo. Aqui está oculto, né, para a gente poder mostrar o resto. E tem um elemento ali que vai representar o fogo, né. Agora, nas condições de contorno, então a gente coloca, por exemplo, um fluxo de ar, né, entrando, uma pressão, uma temperatura. Então, no caso aqui, a gente aplicou nessa abertura aqui, que é a abertura para o túnel, né, da estação para o túnel, a gente colocou um fluxo de ar, né, entrando, fluxo volumétrico de ar, né, de 115 metros cúbicos por segundo.
uma vazão, né, de um volume de ar, que representaria o ar que o poço de ventilação está insuflando no túnel, né, e está vindo para a estação. Então tem esse parâmetro aqui, né, essa condição de contorno. A gente colocou também a condição de contorno de temperatura do ar, que está entrando, de 25 graus, e colocou uma condição que chama escalar, igual a zero. Né? O escalar ele representa a concentração relativa entre dois fluidos. Né? Então, para a gente representar a concentração do CO2, a gente utiliza essa variável escalar. Então, onde escalar igual a zero significa que o ar está limpo, e onde escalar igual a 1 significa que está com concentração máxima, né, de CO2, que seria em cima do elemento do fogo. Né? E aqui uma outra abertura para exemplificar, né, a gente colocou uma abertura que seria o acesso da estação. Então, a gente coloca que a pressão é zero aqui, né? Então, a gente não está impondo nem que está entrando ar, nem que está saindo. Vai resultar da simulação, né? O fluxo de ar aqui. E a temperatura de 25 graus e o escalar igual a zero. Quer dizer, aqui tem ar limpo, né? Bom, aqui ainda em condições de contorno, tem no elemento fogo, né? A gente vai colocar uma condição de contorno aqui, que é o geração total de calor, né? Então, a gente consegue colocar uma tabela aqui do calor total gerado aqui em função do tempo, né? Aqui o calor em watts, né? A carga térmica, né? Seria. A gente fez uma curva aqui que chega até 30 megawatts. Essa é uma curva bem pessimista, né? A gente sabe que os trens mais modernos hoje têm materiais mais resistentes ao fogo e tal, e a carga térmica é menor do que isso, né? Esse seria um trem antigo, assim, né? Um modelo de trem já bem antigo. Bom, o próximo passo, lá seguindo aquele fluxo, seria as condições iniciais. Então, a gente atribuiu aqui uma condição inicial do ar da estação de temperatura igual a 25 graus. E o último passo seria a geração da malha de elementos finitos, né? Então, o software, o CFD, ele utiliza o método dos elementos finitos para resolver, né, os problemas aí que a gente quer resolver. Então, esse método ele quebra, né, essa geometria da estação, que é muito grande, né, muito complexo, quebra em vários elementos menores, né, e faz o cálculo para cada um desses elementos. Então, o CFD ele faz isso de forma automática. Né? Agora o Fábio vai apresentar a análise dos resultados obtidos. Software CFD permite uma análise de diversos resultados, tais como fluxo de ar, caminhamento dos particulados, pressão. Mas para esse case em particular, que é o caso de um incêndio em um vagão, iremos analisar os parâmetros que garantem a sustentabilidade do usuário. Ou seja, o usuário tem que ter uma rota de fuga segura, garantida. Assim, o usuário deve conseguir enxergar a rota de fuga. Isso é obtido através do parâmetro de visibilidade. Deve também ser garantido que não haja uma concentração de CO2 de fumaça que intoxique e debilite o usuário. A exposição de temperatura direta ou de gases quentes também deve ser dentro de um nível tolerável. É possível fazer uma análise completa do cenário do incêndio, tanto em vistas 2D de plantas e cortes de diversos pontos do modelo e em diversas instâncias do tempo, tanto 2D e também em uma visão 3D. Como premissa desse estudo, considerou-se que o tempo total de evacuação, considerando os meios de escape o ponto mais distante da plataforma e até o ponto seguro da estação, deve ser de 360 segundos, ou seja, 6 minutos.
considerando o parâmetro de cálculo da ET 45 de 2019. E que os usuários conseguirão também sair da plataforma mezanino superior em 2 minutos. Agora vamos ver nos vídeos de temperatura, de análise de temperatura a seguir, que esse parâmetro ficou dentro dos limites toleráveis. Aqui temos um vídeo acelerado das vistas em planta da temperatura, no total de 6 minutos. Observamos que tanto o plano de carro quanto a plataforma, mezanino e o acesso ficam abaixo da temperatura no tempo que foi estipulado. Agora vamos ver um corte longitudinal do meio da estação, um corte transversal, uma região também do meio da seção, na região bem do incêndio, e uma seção e um corte perto da região do acesso, que seria essa região, ao longo de também de 6 minutos. Como podemos ver, nossas premissas também são atendidas em termos de segurança da temperatura. Agora vamos ver um parâmetro de visibilidade. Importante ver que a visibilidade também é atendida ao longo do tempo de 6 minutos, e a rota de fuga é visível, fica dentro dos limites toleráveis. O usuário vai conseguir enxergar a rota de fuga durante todo o percurso. O nível de concentração de fumaça ficou abaixo de 30% durante todo o tempo de simulação também. Desta forma, entendemos que os resultados foram satisfatórios, não ocorreu backlane, a fumaça não foi em direção aos usuários e que a rota de fuga de fato ficou segura. Agradecemos a todos por terem assistido a essa apresentação de simulação de ventilação utilizando o CFD e ficamos à disposição de esclarecer eventuais dúvidas que tenham. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado.